Bem, irmãos, continuando nosso culto nessa noite, nós vamos começar hoje um livro novo, né? Terminamos Malaquias no último domingo e agora eu convido vocês para começar a partir de hoje a acompanhar comigo o Evangelho de Mateus. Nós vamos começar hoje Evangelho de Mateus, e com a graça de Deus vamos continuá-lo até o fim. Então, as próximas mensagens da igreja é baseado no Evangelho de Mateus. Se você quiser melhorar aí o seu entendimento, continue lendo em casa, né? O Evangelho. Se você já leu, leia novamente. Nós vamos, com a graça do Senhor, terminar aí todo o Evangelho de Mateus aqui nas pregações dos domingos, tá bom? Para começar, como diz o outro, vamos começar pelo começo. Nós vamos aí iniciar a pregação hoje em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. As irmãs aí que se animarem ainda a ter filhos, não escolheram o nome, e a genealogia para escolher. Pena que a Mayara já escolheu o Daniel, senão já podia ter várias referências aqui hoje, né? De novos nomes aí. Bom? Então, Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao verso 17. Genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar a Pérez, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar gerou a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Senhor, nós clamamos ao Senhor misericórdia e graça para entendermos hoje a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a ministrar em nossos corações e iluminar as nossas mentes, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Que a Tua mensagem fale ao coração dos meus irmãos que estão aqui presentes. E a todos aqueles que estão online ouvindo esta mensagem, ou ouvirão após esta mensagem, que sejam edificados pela Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos.
Antes de entrarmos de fato no texto, eu tenho que deixar a vocês aqui algumas informações do Evangelho de Mateus, para você entender um pouquinho aí daquilo que é o Evangelho, do contexto, tá bom? O Evangelho de Mateus, então, foi logo escrito por este que leva o nome, Mateus. Mateus era discípulo de Jesus e antes da sua conversão chamava Levi. Tem a história da sua conversão, tanto em Lucas como em Marcos. Levi era um judeu cobrador de impostos. Então ele era uma pessoa que não era muito bem vista pelos seus conterrâneos, porque ele vivia em Jerusalém, cobrava impostos dos judeus para os romanos, que na época em que Cristo esteve entre nós encarnado, era o império que estava sob poder de Jerusalém. Esse evangelho, ele foi escrito por volta dos anos 60 a 70 depois de Cristo. Então, 60 a 70 DC. E o objetivo principal desse evangelho é que ele foi escrito aos judeus. Ele tinha um endereço para os judeus. E há entre então os cristãos um entendimento que o original desse evangelho foi escrito em hebraico, na língua dos judeus. E em seguida ele foi então traduzido, uma cópia, para o grego. E é essa cópia, essa tradução que se tem conhecimento. Não se tem a escrita deste evangelho em hebraico. Mas os primeiros pais da igreja, lá no ano 100, descreviam que este evangelho de Mateus fora escrito em hebraico e aramaico para os judeus ali em Jerusalém, em toda a região. Bom, a ênfase do evangelho é evidenciar, provar que Jesus Cristo é o Messias prometido a Israel, e que nele, em Jesus, se cumprem todas as escrituras, todas as profecias do Antigo Testamento. É por isso que, diferente dos outros evangelhos, Lucas, Marcos e João, em Mateus você vai ouvir muita expressão, como disse o profeta, vai ter muita citação. Por quê? Porque Mateus está escrevendo didaticamente para os judeus entenderem que Jesus Cristo é o Messias prometido. Assim como quando você lê Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é endereçada ao povo judeu e ela tem muita citação dizendo quem é Jesus, para que o judeu que tem a cabeça do Velho Testamento pudessem fazer essa viagem para o Messias, e lá em Hebreus para o contexto da igreja primitiva. Bom, temos alguns temas aqui recorrentes nesse Evangelho de Mateus. Um dos temas muito recorrente é o reino dos céus. Ele vai falar muito sobre o reino dos céus, isso é interessante. Ele vai falar muito sobre Israel, e é o único evangelho, irmãos, que trata sobre igreja. Nós vamos ver que Mateus tem uma ênfase muito forte na igreja. Ele tem aspectos. Lembra que a gente estava conversando aqui na Escola Bíblica Dominical agora há pouco sobre a questão de disciplina na igreja? E aí nós usamos Mateus 18, ele fala sobre disciplina na igreja. O Evangelho de Mateus é um evangelho muito perspicaz, tá bom? E é interessante que, embora ele tenha como alvo os judeus, ele usa a expressão reino dos céus, ao invés de usar a expressão reino de Deus, que é mais conhecido entre os judeus. E isso tem, para mim, uma ideia muito interessante, e aqui a gente talvez já tenha o primeiro insight desse evangelho, que embora fosse escrito por judeus, ele tinha um propósito de anunciar o Messias para todas as nações, porque é assim que termina o evangelho de Mateus, com a grande comissão. Então, embora Mateus esteja escrevendo especificamente para os judeus,
ele está abrindo o leque, dizendo que esse Messias, prometido para o povo de Israel, é um Messias que tem que chegar a toda a terra. Todas as pessoas precisavam saber desta grande promessa de Deus, o Messias. A grande ideia que nós temos aqui no livro de Mateus é a seguinte: Jesus é o Messias prometido por Deus para libertar o seu povo dos seus pecados, e essa mensagem graciosa de Deus deve percorrer toda a terra. Vou repetir para você, depois eu vou trazer aqui no próximo culto alguns slides desse para você memorizar, tá bom? Mas diz assim: Jesus é o Messias prometido por Deus para libertar o seu povo dos seus pecados. E essa mensagem da graça, ou esta mensagem graciosa de Deus, deve percorrer toda a terra. É um convite também do Evangelho de Mateus para que todo mundo soubesse quem é Jesus. Começamos com essa genealogia. Por quê? A genealogia é muito importante para o povo judeu. Eles sempre gostavam de saber qual era o parentesco das pessoas com o povo deles. Então, se você quer provar que você é um judeu, você tem que ter acesso a uma genealogia que aponte você para alguém lá, um antepassado judeu. É assim que funciona. O judeu, ele vai muito pela questão do ventre da mulher, né? Então, o ventre judia, né? Nasceu uma mulher que é judia, é pertencente ao povo judeu. Então, você tem judeu hoje no Brasil, você tem judeu na Espanha, você tem judeu na Coreia, você tem judeu em vários lugares, não tem só judeu em Israel. E aí você tem essa questão da genealogia para demonstrar. Ela demonstra o parentesco que a pessoa tem com o povo escolhido de Deus. Eles tinham um orgulho de serem o povo escolhido de Deus. E por isso eles preservavam a linhagem. Tanto que quando nós vimos aqui Neemias, o penúltimo livro que nós vimos, havia uma relação dos nomes das pessoas que subiram da Babilônia para voltar para Jerusalém, porque eles não queriam perder o conceito de povo, de gente. E a genealogia preserva esse tipo de coisa. Então, Mateus visa anunciar Jesus como Messias, deveria mostrar o seguinte: esse Jesus que eu estou falando, ele veio da linhagem, e ele é um judeu. E aí o Mateus vai fazer um estudo da linhagem de Jesus até chegar em Abraão. Tem outra linhagem de Jesus lá em Lucas. Quando você lê Lucas capítulo 3, a linhagem de Jesus lá vai até Adão. Que interessante, né? Por que, pastor? Um vai até Abraão e o outro vai até Adão? Simples, propósitos. O que Jesus está sendo mostrado aqui? Como um judeu. O judeu começa em quem? Começa em Adão? O povo judeu começa em Abraão. Então, em Abraão tem o início da promessa do povo. Então, Mateus vai pegar Jesus e vai levar até Abraão. Olha, este é lá em Abraão. E ele tem duas referências aqui. Ele faz referência a Abraão e a Davi. Por quê? Porque lá em Abraão você tem a promessa para o povo. E em Davi você tem a promessa do rei. Então o Messias apresentado ao povo de Israel era uma linhagem que passava por Abraão e por Davi. E nós vamos ver isso aqui, essa genealogia, né? Mostrando aí o parentesco
tinha uma finalidade muito forte nesse início do livro de Mateus. E a genealogia de Jesus aqui também aponta o propósito do livro, que é revelar a graça de Deus por meio da mensagem do Evangelho. Como assim? Simples. Nós vamos ver que essa genealogia que nós temos aqui no livro de Mateus é uma genealogia que, embora aponte para Jesus lá em Abraão, lá em Davi, passa por algumas pessoas complicadas, interessantes e complicadas. E é nessas pessoas que eu quero que a gente veja hoje a manifestação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero convidar você a conhecer algumas histórias, da graça de Deus existente nos antepassados de Jesus, que certamente estão aqui para reforçar a mensagem de um Deus que cumpre a promessa, traz o Messias do povo dele, mas que também mostra ao povo dele que esse Messias não é só para Israel. E aí, no meio da genealogia, nós vamos ver essa graça de Deus sendo manifesta. Deus demonstra a sua graça na genealogia de Jesus. Primeira coisa que eu quero que você veja comigo é que nele, em Jesus Cristo, se cumpre as promessas feitas a Abraão e a Davi. Então, Abraão, Deus disse que ele seria o pai de todas as nações. E todas as nações da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. Contudo, irmãos, nós sabemos que a bênção de Abraão não poderia progredir muito, porque Abraão morreu. O povo foi desfeito, refeito. E aí, como é que Deus, então, cumpre a promessa em Abraão? Paulo vai nos ensinar isso lá em Gálatas. Abre um pouco comigo lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 15, até o versículo 18. Gálatas 3, 15 ao 18. E você vai perceber que essa promessa a Abraão, seu abençoador, se cumpre no seu descendente. E quem é esse descendente? É Jesus Cristo. Olha lá, Gálatas 3, 15 a 18. Irmãos, falo como um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E o teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anterior, confirmada por Deus, aliança que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Bom? Então veja, a aliança que Deus fez está em Jesus, versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas, pela promessa que Deus a concedeu, graciosamente, gratuitamente, a Abraão. Então perceba que o Mateus, o evangelista, começa a escrever da seguinte forma: eu vou apresentar para vocês Jesus, e esse Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Ele descende de lá, ele vem de lá, ele é o descendente. E Deus mostra isso, por exemplo, quando Deus fala para Abraão ir até o Monte Moriá e sacrificar o seu filho Isaque. E quando ele vai sacrificar Isaque, Deus mostra para ele que tem uma saída. E a saída aponta para o Cordeiro, aponta para aquele que viria. Então, quando nós estamos olhando para a genealogia, Mateus está indicando: eu vou apresentar a vocês o Messias. Esse Messias é aquele que vem cumprir as promessas que foram feitas a Abraão.
Segunda coisa, nele, também se cumpre as promessas feitas em Davi. Para Davi, Deus tinha prometido um reino sem fim. Vamos ver? 2 Samuel, versículo 7, verso 16. 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Sabe uma das expressões também mais usadas no texto de Mateus? Filho de Davi. Várias vezes ele vai notificar quando Jesus foi chamado filho de Davi. Então ele está apontando: olha, o Messias que eu trago a vocês, é nele que se cumprem as promessas de Abraão, e ele é o descendente de Davi, ele que vai ter um trono que nunca mais vai ter fim. Quer ver onde se cumpre isso? Abre comigo Apocalipse. A revelação de João em Apocalipse apresenta Jesus Cristo como o rei que não tem fim, como o rei que vem da tribo, ou melhor, da linhagem de Davi. Olha lá Apocalipse capítulo 5, verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, foram selados 12, desculpa, aqui passei uma outra página. Não chore, o leão da tribo de Davi, de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem vai abrir o livro? A raiz de Davi. Jesus, ele é aquele que é prometido em Davi, cujo reino jamais terá fim. Ainda em Apocalipse, versículo 22, desculpa, capítulo 22, versículo 16. Diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Desculpa, 6 não, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, o profeta, o discípulo de Jesus, Mateus, o escritor do Evangelho, escreve para nós dizendo: eu vou falar para vocês nesse livro, contando a história de Jesus. Esse Jesus eu apresento para vocês. Ele é a promessa feita em Abraão, e ele é a raiz de Davi. Nele que se cumpre o que diz o Senhor, que o reino de Davi jamais terá fim. É no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero, na verdade, evidenciar com vocês nessa genealogia, não é nem Abraão nem Davi. O que eu quero que a gente aprenda nesse começo do Evangelho de Mateus é que esse Evangelho é escrito com propósito para que o povo de Deus reconhecesse Jesus, que veio para tirá-los do pecado, e que essa mensagem de graça dada a esse povo deveria alcançar toda a terra. Esse Evangelho começa com a genealogia, descrevendo alguns antepassados, onde Deus lá atrás já manifestava a sua graça, já manifestava o seu
a sua escolha, a sua relação com a humanidade. Há algumas ênfases nessa genealogia que precisam ser afirmadas para que possamos atentar para a graça de Deus. E quais são essas ênfases? Primeiro, as ênfases estão aqui na citação de 4 mulheres. Coisa estranha numa genealogia. Por quê? Genealogia não cita mulher. Pode olhar todas as outras genealogias do Antigo Testamento. Não cita mulher. Cita homens. E quando chega agora para citar a genealogia de Jesus para os judeus, Mateus acrescenta 4 mulheres. Na verdade 5, porque ele fala de Maria no fim. Mas aqui são 4 mulheres que são antepassadas, são vovós de Jesus. E por que essas mulheres estão citadas aqui? Então eu queria que você aprendesse comigo nessa noite, que é a manifestação da graça de Deus. Todas as mulheres aqui descritas, irmãos, estão relacionadas a atitudes que certamente trariam vergonha aos judeus. Todas essas mulheres têm pecados que são vergonhosos, que são histórias que, se fosse seu parente, você não contaria, muito menos colocaria numa genealogia. A primeira mulher citada está no versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez. Primeira mulher, Tamar. Quem é Tamar? Tamar é nora de Judá. Judá deu um filho a ela e o filho morreu. E naquela época tinha que se entregar ao filho mais novo. E o filho mais novo, Judá não queria entregar. Ele disse, olha, espera, o menino é muito novo. Porque já tinham morrido outros filhos. E ele só tinha aquele. Ele disse para Tamar, espera, quando ele for maior eu te entrego. Mas ele estava enganando Tamar. Então Tamar vai para uma outra cidade. Um dia ela fica sabendo que o sogro vai passar lá. E ela se veste como uma prostituta. E fica esperando o sogro passar. E quando o sogro passa, ela se oferece ao sogro. E então o sogro tem com ela relação. E ela pega o anel do sogro. E ela prova para aquele homem que aquele filho gerado nela é dele. Ou seja, nós temos aqui, na genealogia de Jesus, um ente gerado numa relação de sogro e nora. Um enganando o outro. E ele está na genealogia de Cristo. Ou seja, nós temos um trapaceiro na genealogia de Jesus. Você tem trapaceiro na sua família? Você conhece trapaceiro? É gente que você tem que esconder. É quando fala para você, seu primo. Não, na verdade é filho da minha mãe. Você quer esconder. Você não quer ter relação com essas pessoas, relacionamento com elas. E aqui Jesus, Mateus faz questão. Ele podia ter escrito assim, então, Judá gerou a Pérez. Pronto. Dava uma cambalhota aí, para o pessoal não lembrar dessa história. Mas ele disse, Judá de Tamar gerou a Pérez. Por quê? Segunda mulher, Raabe. Ela está aí no versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem era Raabe, irmãos? Raabe era uma prostituta cultural. Era aquela que recebeu os espias lá na muralha de Jericó. Que escondeu os espias. E aí, quando vai falar de um vô de Jesus, Salmão, podia falar, Salmão gerou Boaz. Não, mas Salmão gerou de Raabe. Duas coisas que ela tinha, e que são vergonha para o povo judeu. Ela era uma prostituta e ela era uma gentia. Ela não fazia parte
do povo de Deus. Ela era gentia. E aí, Mateus faz questão de evidenciar Raabe novamente. Mais uma mulher. E uma mulher num contexto não muito bacana. Não era uma princesa. Era uma prostituta cultural que se converteu ao Deus de Israel. E ela está aqui. Terceira mulher, Ruth, ainda no versículo 5, né? Salomão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth, ou seja, Boaz, de Ruth gerou Obed. Você leu o livro de Ruth? Que história! Uma viúva. Qual era a vergonha? Irmãos, ela era moabita. Ela era uma gentia de um povinho ruim, um povo que era osso, pedra no calcanhar dos judeus. E aí, nesse ambiente de Ruth, você tem Boaz, que é uma representação de alguém que vem para resgatar. Boaz resgata Ruth. Boaz é uma expressão de graça de Deus resgatando as pessoas. E aí, na hora de falar, podia falar só, né, do homem, não, mas ele evidencia. Olha, de Ruth, da Moabita, que não é do povo de vocês, é desse ventre que Deus trouxe a linhagem do Messias. Quarta mulher, Betsabá, está no versículo 6. Jessé gerou o rei Davi a Salomão, da mulher que fora de Urias. Nem o nome pôs, mas colocou evidente quem era a mãe de Salomão. Irmãos, olha Deus mostrando a sua misericórdia de uma relação de adultério, que nasceu o primeiro filho e Deus não permitiu viver. O segundo filho, Deus fez rei sobre Israel, Salomão. E desse segundo filho, Deus trouxe a linhagem até Jesus. Uma mulher e um rei adúlteros estão aí na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, todas essas pessoas têm uma coisa em comum, irmãos. Todas essas pessoas citadas aqui também foram alguém que expressaram a sua fé em Deus. Todas elas, embora tivessem problemas, elas tiveram o arrependimento e a conversão. Então, Mateus está mostrando que o Messias é um Deus misericordioso, é um Deus que expressa graça. E como Deus está expressando a graça ao povo de Israel, dizendo para eles novamente, olha, para com o orgulho de quem vocês pensam que são, olha aqui para a genealogia do rei de vocês. Na genealogia do rei de vocês, tem gente com problema, e tem gente gentil, tem gente que não é do povo, que não é da aliança, que entrou. E essa é a expressão da graça de Deus. A graça de Deus não é para ficar comprimida num pedaço de gente, é para alcançar todas as pessoas. A graça de Deus está sendo expressada na misericórdia sobre Tamar, sobre Raabe, sobre Ruth e sobre Betseba. Um Deus que está escrevendo história por meio de pessoas que, se fossem da nossa família, nós tínhamos vergonha de dizer que elas eram. Assim como os judeus têm vergonha aqui dessa genealogia, exemplificando as mulheres e os pecados relacionados a ela. E por último, para não dizer que eu só dedurei aqui os pecados com as mulheres, tem uma pessoa aqui, irmãos, nessa genealogia, que se fosse o meu parente, eu me convidava para tomar um café na minha casa.
Sabe quem é? Se arrisca? Um caboclo chamado Manassés. Versículo 10. Ezequias gerou a Manassés. Manassés Amon. Sabe quem é Manassés? Manassés foi um rei. Um rei de Israel. Sabe onde está a história dele? 2 Crônicas, capítulo 33. Vê depois, só um capítulo, na sua casa. Eu não vou estender aqui, nós já estamos no fim do nosso culto. Mas lê depois, 2 Crônicas, capítulo 33. Manassés foi um dos poucos reis de Israel que se converteu ao Senhor. Por quê? Porque na história dos reis era o seguinte: este rei começa assim: rei fulano fez o que era reto como seu pai, andou nos caminhos do Senhor, reinou sobre Israel todos os dias da sua vida e morreu. Blá, blá, blá. Este rei não fez conforme o seu pai fulano, este rei era mau, andou contra o Senhor e morreu e tal. Não tem conversão na história dos reis. O camarada era ruim, nascia ruim, né? Começava ruim e terminava pior, ou ele era bom e terminava bom. Não tem meio termo. Mas quando chega em Manassés, gente, a história de Manassés é terrível. Primeiro ele pegou o templo sagrado de Deus e tirou tudo de lá e mandou colocar um monte de imagem. Ele serviu a todos os deuses que você pensar. A relação de credulidade dele em tudo, diz que ele era agoureiro, e até as estrelas e as coisas cósmicas ele gostava. Ele era daqueles crentes que eu falei aqui na hora da escola dominical, que vê como é que chama lá? O signo, antes de sair na rua. Ele era assim. Ele era um cara envolvido com todas essas pragas. E sabe o que ele fez, irmão? Pior, ele serviu ao deus Moloque. E o deus Moloque pedia sacrifício de crianças. E sabe o que esse rei fez? Ele queimou os próprios filhos dele em sacrifício ao deus Moloque. E aí, quando ele é rei, Deus manda o povo da Síria entrar. E ele é levado cativo, preso pelo nariz. E enquanto ele está indo, passando essa vergonha, ele se arrepende. E ele ora. E ele pede a misericórdia de Deus. Sabe o que Deus faz? Deus perdoa ele, restitui ele ao reinado. E permite ele chegar até o fim do seu reinado. Contudo, ele é assassinado depois. As consequências de tudo que ele fez, ele é assassinado depois. Mas a Bíblia faz questão de dizer do seu arrependimento e da sua conversão. E quando chega nesse momento da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito aqui em Manassés, um rei perverso que achou graça diante de Deus. Então, irmãos, sabe o que eu aprendo com essa genealogia? Que Mateus colocou aqui para mostrar que é uma linhagem de pessoas cheias de pecado e que precisavam de um Deus gracioso. E é assim que o Evangelho vai continuar. A descrição de um Deus santo que agora pisa a terra, encarna e vai ao encontro de pessoas pecaminosas. Que vai lidar com pessoas que nós, muitas vezes, na nossa ambição de ser melhor, de ser santo, nós não queremos nem olhar para elas. Nós não chamamos nem para tomar um café com a gente. A gente vira o rosto quando passa perto delas e epa! Esse Deus está dizendo que Ele está pisando aqui na terra para ir ao contrário, para demonstrar graça. É o Evangelho que vem de um Senhor, de um Deus Todo-Poderoso, do Messias prometido a Abraão, um rei que não tem fim no seu reinado, mas que vem, encarna, para demonstrar a graça e a misericórdia de Deus aos homens. Essa graça e a misericórdia de Deus, creio eu, chegou até você.
Talvez alguns de nós aqui não tenhamos passado tenebrosos. Ou talvez alguns de nós tenhamos passados que a gente olha e fala, nossa, não quero nem lembrar o que eu era, o que eu fazia, o que eu pensava. Mas o Cristo que está sendo apresentado aqui pela sua genealogia, chegou a nós. E Ele nos esticou a sua graça, a sua misericórdia. E o Evangelho de Mateus vai nos convidar a isso, a olhar para esse Deus prometido, misericordioso, que não pode ficar só conosco, que precisa chegar até toda a terra. Jesus é a encarnação da misericórdia de Deus. Parentes, irmãos, que talvez nós tenhamos dificuldade de em relacionar nas nossas histórias, hoje, amanhã, podem ser grandes homens e mulheres do Senhor Jesus. Porque a misericórdia de Deus alcança, a graça de Deus vai lá, toca, transforma, revigora, e depois, irmãos, esses homens podem estar na linhagem de homens de fé, mulheres de fé, pessoas que vão transformar vidas muito mais talvez que nós. Essas pessoas da linhagem de Jesus não estão aqui para que os leitores saibam que o Messias veio do povo de Israel só. Elas estão aqui para dizer que esse Messias veio resgatar o povo do pecado. A linhagem de Jesus está apontando para um Deus que ofereceu misericórdia lá atrás e que oferece misericórdia hoje. E está falando ao povo judeu para não ter essa vanglória pelo que eles são, porque eles são fruto da misericórdia e da graça de Deus. Muitas vezes tem pessoas que eles teriam vergonha de dizer que são tia, tio, avó ou primo. E essa, irmãos, também é a mensagem para nós hoje, Igreja de Jesus, que muitas vezes nos colocamos num pedestal e temos vergonha, ou não queremos tocar nas pessoas que nós achamos que são pecadoras. É exatamente para isso que o Messias vem. É essa expressão da graça de Deus colocada nessas pessoas citadas em Mateus 1 e em tantas outras que nós vamos ver agora diante em Mateus. Deus manifestando a sua graça e misericórdia para que em Jesus essas pessoas sejam salvas. E para que essa mensagem de graça e misericórdia se finde lá em Mateus 28, quando diz: ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Ide e fazei discípulos. Um Evangelho que começa demonstrando a graça e vai terminar chamando as pessoas para levarem essa graça. Que você saia daqui nessa noite entendendo que não importa qual for o seu passado, o Senhor Jesus te deu a oportunidade de ser resgatado. E para que você entenda que muita gente, que às vezes você olha torto, pode ser alguém que um dia vai estar na lista do hall da tua igreja. Ou melhor, vai estar no hall do céu. Amém? Que Deus nos abençoe. E quando você ler novamente a genealogia, esse monte de nome, perceba o cuidado de Deus em escrever essa história. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra nessa noite trouxe para nós a lembrança de histórias pecaminosas, terríveis, mas que em algum momento
encontraram a tua misericórdia, a tua graça. E a minha história era terrível. A história dos meus irmãos aqui era terrível. Senhor, nós teríamos vergonha hoje de termos o nosso passado. Mas o Senhor nos alcançou. Talvez muitas pessoas tenham vindo na nossa mente agora, pessoas que nós pensamos que não tem mais jeito, que são pessoas que são pecaminosas, zombam do Senhor. Mas, ó Deus, o teu evangelho é da graça, é da misericórdia, é do Deus que alcança os não alcançáveis, é de um Deus que quebranta os inquebrantáveis. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para aprender dessa maravilhosa graça nas nossas vidas e na vida de muitos que ainda virão. Cuida de nós, Senhor, e nos ajuda a sermos testemunhas da graça do Senhor. É a minha oração, por mim, pelos meus irmãos.